para estudar um pouco mais sobre esse livro Homem Integral, de Joana de Ângeles, e quiçá nos tornar um pouco melhores, nos aproximar cada vez mais da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu amor, que nós cada dia mais possamos nos empenhar nessas mudanças e nos tornar melhores. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. O nosso estudo desta noite, ainda na quarta parte, Busca da Realidade, capítulo 12, Consciência Ética. Hoje, dia 1º de setembro de 2025. Barçanufo voltou. Tá nos ouvindo, Barçanufo? Tudo bem? Agora estou ouvindo bem. Ah, então tá. Beleza, então. Então é o capítulo 12. Nós já estávamos estudando ele, Consciência Ética. E eu coloquei aqui esse slide número. Aliás, número não dá, né? Mas um dos slides. Não sei se esse foi o último ou se esse ainda nós estudamos. Fala sobre autoconsciência. O senhor quer ler ele ou o senhor identificou que tá? Já foi feito. Como é que é? Tô lembrando, tô observando que foi repetido, não. Acho que não. Então o senhor faz ele? Primeiro? Faço. Mediante a autoconsciência, aplica de maneira salutar as experiências passadas, sem saudosismo, sem ressentimento, planejando as novas com um bem delineado programa que resulta do processamento dos dados já vividos e adicionados às expectativas em pauta a viver. Por sua vez, o fenômeno da autoconsciência consiste no conhecimento lógico do que fazer e como executá-lo, sem conceder-lhe demasiada importância que se transforme numa obsessão pela minudência de detalhes e face ao excesso de cuidados, correndo o risco do lamentável perfeccionismo. Ele resulta de uma forma de dilatação do que se sabe, de uma consciência vigilante e lúcida do que se realiza, expandindo a vida e, como efeito, graças ao dinamismo adquirido, sentir-se liberado de tensões fora de conflitos. Essa conquista de si mesmo enseja maior soma de realizações, mais amplo campo de criatividade, mais oportunidades. Então ele fala mediante autoconsciência, né? Auto significa nós, então quando nós conhecemos nós mesmos, então está consciente das coisas nossas, né? E aqui fala que se aplica de maneira salutar, relacionada às experiências passadas, né? Mas como fala, sem saudosismo, sem ressentimento, e com isso planeja-se novas etapas, né? Novos trabalhos, com o programa bem delineado, buscando os processos já vividos, né? Somando as experiências do passado e delineando programas, né? que vêm para o futuro. E fala aqui também que a autoconsciência, o fenômeno dessa autoconsciência, consiste no conhecimento lógico do que fazer, como executar. Então, nós temos a autoconsciência, nós conhecemos nós mesmos, né? E a nossa vida, a nossa caminhada,
Então isso fica mais fácil de nós conseguirmos planejar, né? Coisas para nosso futuro. Aí fala, né, sem conceder ali demasiada importância, porque se a importância for muito grande, pode acontecer a gente cair em obsessão por aquilo, porque os detalhes são minuciosos. Então, a questão do cuidado, né? Então, aí corre o risco do lamentável perfeccionismo, porque todos nós temos chances de errar, de acertar, e quando nós queremos o perfeccionismo, a gente vai desanimar, porque ninguém é perfeito, todos nós estamos caminhando e estamos sujeitos a erros e erramos sempre mesmo. Inclusive, muitas vezes a gente fala, Deus, ele pune as pessoas, mas não, Deus não pune, porque se Deus punisse, ele não seria amor, porque ele nos criou simples, com grandes capacidades de errar mesmo. E esse erro, quando nós erramos, ele sabe do nosso potencial de errar, e que a possibilidade é grande de nós errarmos e falharmos, como ele iria então nos punir, né? Por isso a gente pensa, eu tenho que fazer um pouco, mas quando nós caminhamos pensando só no perfeito, no perfeccionismo, a gente deixa de acertar, porque eu não posso errar. E se eu não posso errar, eu não posso fazer. Se eu não posso errar, eu não posso tentar, porque a tentativa, a grande possibilidade de acontecer erro mesmo. Por isso, o perfeccionismo pode atrapalhar. E fala que resulta de uma forma de dilatação do que se sabe, de uma consciência vigilante, lúcida, do que vai realizar, né? Aí expande a vida, graças ao verdadeiro adquirido, aí a gente vai sentir-se liberado de tensões fora de conflitos. Com esse trabalho, a gente pode sentir-se liberado de tensões. Aí fala que essa conquista, né, de si mesmo, que é da autoconsciência, em seja maior soma de realizações. Então, quando nós conhecemos nós mesmos, conhecemos nossa vida passada, por exemplo, nós conhecemos nossas falhas, nosso potencial, e o espírito, quando está desencarnado, já conhece até muitos deles, tem condição de conhecer até as realizações deles de outras encarnações. Então, tudo isso nos ajuda, né? Uma realização com mais eficácia. É isso. Muito bem. Todo exagero, né? Até essa questão de a gente querer conquistar, né, muitos a espiritualidade, o autoconhecimento, a consciência de nós. Todo exagero ele resulta numa coisa ruim, né? O fanatismo. A gente se torna muito envolvido nessa tarefa, né? Digamos lá, eu sou espírita, e daí eu me dedico de forma exagerada a certos estudos, a certas práticas, e descuido das situações onde eu estaria que meu compromisso é realizar em outras áreas também, né? E daí eu acabo me condicionando àquela questão de forma muito exagerada. Isso pode levar a uma coisa ruim, né? É o que ela fala de perfeccionismo e se torna uma obsessão. E daí eu não avalio, daí a autoconsciência, o autoconhecimento, ele não está, na verdade, se realizando. E aí ela lembra aqui, né, que a gente vai usar o passado, né? A gente sempre sabe que no passado eu já fiz muitas coisas boas, eu tenho que fazer de novo.
Então, sem saudosismo, sem ressentimento. Quer dizer, eu olhar o meu passado como uma experiência para que eu construa o meu presente de uma forma mais harmônica, sem me pegar aquelas situações que eu já fiz, que eu já errei, e buscar trabalhar o atual, né, de forma melhor, sem saudosismo, sem ressentimento, ela diz. Então, essa busca, essa consciência que nós estamos indo atrás, né, para poder nos melhorar a cada dia. Então a vida é para ser vivida de forma leve, né? Não de forma assim, né? Não tanto de um lado nem do outro, né? Mas de forma tranquila, deixar a vida fluir, sempre buscando a melhoria contínua, um pouquinho de cada vez. É isso. Vamos para a próxima? Vamos. E o Bárcio, você quer participar, Bárcio? Você quer colocar algum comentário, Bárcio? Não, tá bom, tô escutando, tá bom. E a Francisca está ouvindo a gente ainda? Ou já? Acho que ela não está ouvindo, não. Vem cá. Ei. Não está nos ouvindo. Então vamos pro próximo, né? A introspecção ajuda-o por ser o processo de conduzir a atenção para Essa aí é a dentro, configuração aqui do aplicativo. E apagar. para a análise das possibilidades íntimas, para a reflexão do conteúdo emocional e meditação que lhe desenvolva as forças latentes. Desse modo, não pode afastar o homem para lugares especiais ou favorecer comportamentos exóticos, desligando-se do mundo objetivo e caindo em alienação. Vivendo-se no mundo, torna-se inevitável vencer-lhes os impositivos negativos, tempestuosos das paixões esmagadoras. Diante dos seus desafios, enfrentá-los com natural disposição de luta, não alterando o comportamento nem o deixando estiolar-se. É muito comum a atitude apressada de viver-se emocionalmente acontecimentos futuros que certamente não se darão, ou que ocorrerão de forma diversa do que a ansiedade estabelece. As impressões do futuro, como consequência de tal conduta, antecipam-se, afligindo, sem que o indivíduo viva as realidades do presente, confortadoras. Para esta conduta ansiosa, Jesus recomendava que a cada dia baste a sua aflição, favorecendo o ser com equilíbrio para manter-se diante de cada hora e fruí-la conforme se apresente. Então aqui lembra dessa viagem, né, que a gente deve fazer para dentro de nós mesmos. Essa atenção que nós devemos dar com as nossas questões íntimas, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquela questão da meditação. Mas não de forma, né, como alguns às vezes imaginam, se isolar do mundo, né? A pessoa às vezes, de novo, ela tá chamando atenção para o exagero, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Se a gente vai para essa questão exótica de se isolar do mundo, né, e viver como ermitão aí de repente, né? Isso já não é uma coisa boa, já ela fala em alienação, né? Cai em alienação, se aliena. Então a gente ela é um convite, né, para essa viagem interior, mas de forma natural, né? Vem cá, vem! Sem Vê se qual foi o aplicativo exageros. que tu baixou aqui, apaga aqui pra mim.
Viver Tô com o o aplicativo, emocional assim de forma mais serena, mais tranquila. E aí ela lembra a passagem de Jesus aqui, né? Que de novo, né? Questão da ansiedade, né? Às vezes a gente fica querendo viver o futuro, se aflige, né? E aí fala que cada dia basta a sua aflição, que é equilíbrio. Seu Maurício, o senhor está conseguindo? Tá muito ruído? Não, tô ouvindo. Tá dando certo? Tô. Então tá bom. Tá bom. Eu tô ouvindo os ruídos aí, mas então tá tudo certo. É isso. É. Aqui Fala. fala da importância da introspecção, né? Aí o neném é só abaixa Ou a seja, a gente. gente adentrar Parece você. a nós mesmos, né? Nosso íntimo, para começar a entender, né? E para conduzir a nossa vida com as nossas possibilidades diversas. E que fala que viver antes no mundo torna-se inevitável vencer os impositivos negativos, tempestuosos das pressões esmagadoras. Então, quando a gente já vive no mundo, a gente tem que enfrentar as dificuldades do mundo, né? E a gente tem que lutar para vencer. Não significa que nós vamos conseguir vencer tudo, mas torna a nós inevitável fazer as tentativas de vencer essas pressões, essas pressões esmagadoras que vêm sobre cada um de nós. Mas ele fala que é importante enfrentá-los de forma natural, com natural disposição de luta. Então, não deixando isso nos levar no turbilhão. E fala que aí depois, quando ela se cita Jesus, que recomenda que nós devemos viver a cada dia, ou seja, basta a sua aflição. Então, vamos vencer o que é de hoje, né? Vamos criar aflições no futuro, porque a gente observa nós mesmos. Eu mesmo já vi muito isso. E até vivo hoje, até hoje, de ficar preocupado com o que vai acontecer no ano que vem. Então, se eu tenho uma dívida para pagar no ano que vem, se eu tenho compromisso financeiro para o ano que vem, eu fico preocupado para o ano que vem. No ano que vem vou ter emprego, quando eu estava empregado, né? Será que eu vou ter emprego para eu manter tudo isso aí no ano que vem, daqui 5 anos, Aí, e ainda sofrendo, quando chega lá no ano que vem, daqui 5 anos, tudo deu certinho e a gente sofreu à toa. Por isso que fala que a cada dia basta sua aflição. Não tem que viver aflições para futuras, não. Vamos ver o que tem para hoje, né? E quando nós trabalhamos isso com equilíbrio, tentando trabalhar a cada problema, tentar resolvê-lo, nós vamos com mais facilidade. É isto. Vamos pro próximo? Isso. Uai, peraí. Ah, ele começa com a mesma palavra, mas é outro. Acho que eu falei assim, não tá repetindo o slide, mas é outro. No final das contas é o texto, né? É só o início que é o texto. A mesma. E vai falar de novo da introspecção, né? Continuando a introspecção. Que a introspecção cria o clima de segurança emocional para a realização de cada ação de uma vez e a vivência de cada minuto no seu tempo próprio. Então, a introspecção vai nos causar isso, vai nos dar essa possibilidade de viver as ações, por sua vez, de cada vez, uma por uma, e a cada minuto, né? Porque eu não tenho que viver o
tempo que não está agora, não está agora. Ajuda a manter a calma e a valorizar a sucessão das horas. Então, que a introspecção ajuda a manter a calma e a valorização Esse daqui já vem no e a celular. valorizar a sucessão das horas. É, eu não me lembro. A senhora baixou, acho que é ele. Aí a Tá senhora ouvindo, baixou ele. Francisca? Quem foi que abaixou esse livro? Francisca, tá ouvindo? É, comprou vírus. Acho que ela não tá ouvindo e ela, E eles talvez deixam ela acho falar que de desligou, tá? É ele. Alguém tá. Ah. Se o senhor quiser, se o senhor conseguir tirar o microfone, talvez diminuir o microfone dela. Ok, aqui, vou dar um tempinho se eu consigo. Dá. Ah, deixa eu É que o entrar aqui. senhor tá numa outra conta, né? Tem que entrar na conta do celular. Eu vou entrar no celular e ver se consigo. Um momentinho aí. Barçanufo está ouvindo nós, né? Tô ouvindo sim. Então tá. Jazinho, Barça. Tá? Entra aí. Dá. Tô ouvindo direitinho. É só mutar o microfone. Deu certo, parece? Ainda não, mas parece que também tá tranquilo lá. Tranquilizou lá. Mas não fechou não, mas Aqui fala que só ela pode entrar. ah, então é porque o senhor tá numa outra conta, o senhor não tá na conta que abriu o Meet. Mas parece que silenciou. Tá certo agora. Tirou ela ou ela saiu? Ela saiu do ar. Francisco saiu do ar. Certo. Na verdade, não foi nela que ela saiu, não. Eu tirei. Consegui tirar, porque ela não tá ouvindo mesmo. Não, ela tá. Né? Acho que ela Essa passou não que tava desligou. ouvindo aí. Aí eu consegui tirar. Eu consegui, não consegui tirar o som, mas consegui desativar a entrada. Beleza, né? Então, deve entrar de novo. A gente saiu, entra de novo. Então, aí já entra, quando entrar, talvez entre de forma mais tranquila, né? É. Aí fala, né, que também que aí antes fala que o homem introspectivo, todavia, não se identifica pela carranca, pela seriedade do olhar, pela distância da realidade, tampouco pela falsa superioridade em relação às outras pessoas. Então, introspectivo não significa carranca, seriedade do olhar, distância da realidade, mas na verdade, ou falsa superioridade, mas na verdade o introspectivo é aquele que volta para fazer a sua busca interior. Na explicação da autora, né? As posturas são formalistas, que denunciam preocupação com o exterior, sem atribuição íntima transformadora. Antes surge com peculiar luminosidade na face e no olhar, comedido ou atuando conforme o momento, porém sem perturbar-se ou perturbar, transmitindo serenidade, confiança e vigor. Então ela surge com peculiar luminosidade na face. Então o introspectivo vem, né, com esse olhar luminoso da face, e também não atua para perturbar, não para perturbar-se e nem para perturbar os outros,
mas também serenidade, confiança e vigor. Então, a introspecção que ela coloca é nesse sentido. Aí depois fala que a introspecção torna-se um ato saudável, não um vício ou evasão da realidade. Então, é um ato saudável a introspecção. À medida que o homem se penetra, mais amadurece psicologicamente. Então, à medida que nós voltamos a entender nós mesmos, né? Buscamos compreender nossas atitudes, nossas ações, nossas necessidades, nossas possibilidades, e então a gente amadurece psicologicamente. Aí sai da proteção fictícia em que nós nos escondemos, ou seja, dependência da mãe, da infância, do medo, da ansiedade, do ódio, do ressentimento, da solidão, para assumir sua identidade, sua humanidade. Então, à medida que o homem se penetra na busca do conhecimento e torna-se mais independente. Porque ele já não fica tão necessitado dos outros mais. Ele passa a ser mais ele mesmo, porque ele conhece já ele conhece a sua capacidade, conhece um pouco das suas possibilidades, conhece um pouco das suas potencialidades, conhece um pouco das suas fragilidades, mas aí com isso ele torna-se mais independente. É isso. Então, a gente às vezes confunde, né? O que ela fala aqui da introspecção, né, é uma coisa boa, né? O homem introspectivo. Que a gente tem ideia de introspecção, aquela pessoa sisuda, séria, até ela fala que carranca, coisa carranca, né? Que não participa muitas vezes até das conversas mais leves, assim, né? A pessoa está sempre. Aquela pessoa que às vezes a gente tem até um certo receio de conversar com ela, porque ela aparenta assim, um distanciamento, assim, ela está sempre muito, muito sério. Então ela lembra que a introspecção essa introspecção que ela fala, né, que poderíamos chamar de introspecção saudável, é aquela onde a pessoa ela é séria, né, mas ela é séria no sentido bom da coisa, né? Ela está se autoestudando, se autoavaliando, se transformando, né? Nossa preocupação com a imagem, a preocupação com o exterior, que muitas pessoas mostram, né? Por causa esse tipo de introspecção, muitas vezes até com medo, né? Com a defesa, né? Na questão da timidez e tudo mais. Então ela lembra aquela pessoa que ela está sempre se estudando, né? Onde ela está se autoavaliando, está buscando a autoconsciência, nas conversas consigo mesma, na conversa com outras pessoas, no que ela ouve, no que ela convive, ela está sempre no hábito saudável de buscar se estudar, né? se amadurecer. E saindo dessa proteção, né, que criou às vezes em determinadas fases da vida, como a infância, dependendo da mãe, né, os medos, as ansiedades que às vezes nós criamos por várias fases da nossa vida, as várias situações em que nós vivenciamos. Então, a gente sai disso aí para buscar a identidade própria, para se livrar justamente dessas dependências, desses medos. Hoje tem muitas pessoas que fazem tratamento até para isso, né? Tem aquela questão, né, de buscar a criança interior, né, de conversar com a criança interior, que é aquela fase de falta de amadurecimento que todos carregamos muitas vezes, e que às vezes a gente precisa enfrentar por alguns momentos que passamos na vida, seja conflitos com familiares, conflitos de várias, né, na escola, no trabalho, e que às vezes a gente carrega alguns traumas até mesmo, né, que precisam ser enfrentados.
Então, essa busca, ela é para isso, né? Para vencer essas dificuldades, essas limitações, essas barreiras que criamos no nosso emocional e que às vezes nos dificulta essa autoconsciência. Então é muito legal ela lembrar disso aí, né? Independência da mãe, da infância, do medo, da ansiedade, do ódio, do ressentimento, da solidão, né? Porque tudo isso aí dificulta a gente se autoconhecer. Porque se autoconhecer é essa busca de viver bem consigo mesmo, de se amar, de ter paz, de ter serenidade, de ter equilíbrio. Isso nos leva a viver melhor conosco mesmo e daí com a sociedade, com a comunidade, enfim. É isso? Para frente? Ou já estamos no nosso horário? Como é que tá aí? Acho que dá ainda, né? Agora são 20h35, né? Então vamos para a próxima. E são só nós três fazer as preces? Então vamos para a próxima. Essa é eu que falo, né? As ações humanistas são o passo que desvela a consciência ética no indivíduo, que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal, egoísta, dando-se conta das necessidades que lhe vigem em volta, aguardando a sua contribuição. Nesse sentido, a sua humanidade se dilata, por perceber que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, alcançando outros indivíduos, ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Qual uma luz, expande-se em todas as direções, sem perder a plenitude do centro de onde se agiganta. Amplia-se-lhe dessa forma o senso da responsabilidade pela vida em todas as suas expressões, tornando-o um ser humano ético que é agente do progresso, das edificações beneficentes e culturais. A perseguição da inveja não o perturba, tampouco a bajulação da indignidade o sensibiliza. Paira nele uma compreensão dos reais valores que o cooperem a avançar sem timidez, sem pressa, sem temor. A sua se transforma em uma consciência útil para o meio social, tornando-se parte ativa da comunidade que passa a servir sem autoritarismo, sem prejuízo emocional para si mesmo ou para o grupo. Então aqui ela nos convida à participação das ações sociais, ela fala ações humanistas, né? Da participação da sociedade como um todo, né? Antes ela estava falando dessa viagem interior, dessa introspecção e olhando o exterior como uma coisa que a gente deve valorizar mais o interior, né? Aqui ela convida a fazer essa ação humanista, mas que essa ação humanista ela sai de dentro para fora, né? Ela até fala, né, que nós devemos buscar ser uma luz que se expande em todas as direções sem perder, né, a plenitude, o centro de onde se é gigante, que é o núcleo. Então o núcleo dessas ações, dessas transformações, dessa busca em nos tornar melhor, e essa busca nos tornar melhor, ela nos traz um bem-estar, uma felicidade e se irradia. Então ela se irradia através não só das ações, mas da própria presença, do magnetismo pessoal de cada um, né? Que é essa luz que se é gigante. Então a gente vai cada vez mais tendo esse senso de responsabilidade, primeiro por nós mesmos, e depois, quando a gente tem essa responsabilidade pela nossa vida, pela nossa expansão da vida, e se tornar cada vez mais ético, esse comportamento ele acaba contribuindo para o progresso geral, né? É aquela história, né? Se eu estou em paz, eu espalho paz. Se eu estou
de bem com a vida, eu espalho também essa alegria de viver. Então eu começo a compreender o que é importante e vou avançando é, lentamente, né, sem a pressa, sem temor, sem timidez. Então eu vou transformando a minha existência numa existência útil, né? O tempo todo ela é útil, né? Para o meio social, para a comunidade que eu estou servindo, sem autoritarismo, sem aquela coisa assim de querer se aparecer, se mostrar-se, sem prejuízo emocional para si mesmo e para o grupo, né? A gente se agiganta nessa situação, né? A gente faz isso por nós mesmos. Quando fazemos por nós mesmos, nós estamos também fazendo pelo próximo, por todos. Né? Que é aquela vontade sincera de viver melhor, de se transformar. Então, mesmo que as pessoas às vezes olhem para aquela pessoa que está nesse processo de transformação e com inveja, né? E fala até mal, fala, esse cara, sujeito é hipócrita, ninguém é tão bom assim, ninguém consegue, né, viver nessa situação. Mas que a inveja, mas essa inveja não perturba, a pessoa continua trabalhando essa autoconsciência. Nem pouco os elogios, aqueles elogios, né, que a pessoa exagera nos elogios e fala. Isso aí não transforma a pessoa, ela continua firme naquela postura de conquista ética. É isso que eu acho. Esse Baixo Novo? Quer falar um Oi? pouquinho sobre esse? Não, tá bom. Tô escutando. Ou você quer participar mais só como ouvinte, Carlos? Não, é porque hoje eu tô cansado de cerveja. Sim, né, Basta? Eu entendo. É muito Trabalhar calor. nesse sol quente. Esse calor. Trabalhar nesse sol quente o dia todo deixa o cara batido. É. Pois é. Então, esse slide todo, né? Ele é muito, assim, gratificante, né? A gente ler e ouvir. E ele vai esclarecer, e ela esclarece tanta coisa boa aqui. Primeiro, ela fala aqui das ações, as ações humanistas, né? São um passo que desvela a consciência ética e vai falando e mostrando o quanto a contribuição, né, da pessoa dessas ações humanistas. Aí fala que nesse sentido a humanidade se dilata por perceber que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, não fica só em nós, né? Então, bem-estar, para ele ser bem-estar de verdade, ele não é só bem-estar para mim, ele tem que irradiar para outros. Aí começa a perceber que o ser humano, quando ele tem as ações, ele passa a sentir que ele precisa de ir além, né? Aí ela compara com a luz, né? Da mesma forma que uma luz expande-se em todas as direções. Então, esses atos acabam expandindo para todas as direções e vai ampliando, né, o senso de responsabilidade. Aí começa, também aumenta, né, em nós, quando a gente está nessa condição, o senso da responsabilidade pela vida em todas as expressões. Aí torna-se um homem que pode se tornar mais ético, né? Como agente do progresso, das edificações beneficentes e culturais, e assim ela vai explicando, né, nesse slide toda essa importância de nós nos transformarmos mais humanistas, trabalhar mais de forma humanitária, dando a nossa contribuição. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que a gente não pode se concentrar só em nós, que a gente precisa ir além como a luz. Não pode ficar presa, ela precisa sair, iluminar em todas as direções. Eu acho que o tempo já está na hora, tá? Tá. Já são 20 horas e 44 minutos. Isso. Tem mais alguma coisa a falar?
Não dá pra ser feliz sozinho, né? Que ela diz aí. É verdade. A música. Não dá pra ser feliz sozinho. Você já percebeu que a gente, se você estiver sozinho no lugar, e a gente recebe uma notícia muito boa, você fica doidinho para chegar aquele momento e encontrar mais pessoas para você divulgar aquilo lá, não fica? A habilidade, você quer passar, compartilhar aquele momento. É verdade. Ela explode, você fica sozinho naquele, sabendo que é coisa boa, a gente parece que quase se explode, porque tem que repassar aquilo para outras pessoas. É, isso mesmo. Então vamos partir para a nossa vibração. Como a Francisca já saiu,